Bom dia, graça e paz. É um prazer estar neste momento tendo a oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor. Eu sou Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Cruzeiro do Sul e do Jardim Imperial. Temos a nossa congregação lá. Temos neste mês especificamente, mês de maio, tratado de do tema família. A semana passada iniciamos falando sobre o problema do coração. Muitas vezes tentamos solucionar os problemas familiares, resolver os problemas familiares, mas esquecemos que o que precisamos tratar é o nosso coração. Uma vez que tratando o nosso coração diante de Deus, os problemas serão solucionados da maneira adequada. Nós, infelizmente, temos a tendência de passar por cima dos problemas, não resolvê-los. Fugimos, usamos válvulas de escape, mas o problema vai continuar lá. Então, o ideal é começar tratando do nosso coração. E falamos um pouquinho a semana passada sobre como nós devemos tratar o nosso coração diante de Deus, a responsabilidade que nós temos de reconhecer que nós somos pecadores, falhos, carentes da graça de Deus e da sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. E hoje vamos abordar o tema pais e filhos. Vou dividir em duas partes. A segunda parte será no próximo domingo, pela manhã também, às 9 horas. Hoje vamos falar sobre honrar os pais. E, embora seja um tema voltado para os filhos, mas se aplica a todo cristão e eu vou explicar por quê. Quero também, neste momento, um dos motivos que me fizeram a iniciar essa devocional de pais e filhos, tratando o tema dos filhos, é porque hoje é o Dia das Mães, né? Então, quero expressar minha gratidão a você, mãe, que tem, com toda a dedicação e zelo, se dedicado, né, a essa missão maravilhosa de educar os filhos, cuidar dos filhos, preparar os filhos para honrarem e bendizerem o nome do Senhor. Hoje pela manhã, eu publiquei um link, um vídeo, um pequeno devocional sobre o Dia das Mães. Convido a você depois a dar uma olhadinha lá no YouTube, na página da igreja, aos irmãos que estão no grupo da Cristã Evangélica, do Cruzeiro do Sul, do Imperial. Eu coloquei o linkzinho lá, dá uma clicada lá. Foi com muito carinho, com muito amor que eu preparei este vídeo. É um vídeo pequenininho, tá bom? Mas quero novamente desejar um feliz Dia das Mães a você, mãe, que o Senhor continue dando graça e sabedoria para que você cumpra bem a tua missão, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, tá bom? Eu quero, neste momento, convidá-lo a fechar os teus olhos, para que, no momento de oração, nós clamemos ao Senhor, nos apresentemos ao Senhor, para que o Senhor fale conosco através da sua palavra, através da sua lei, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, damos graças ao Senhor pela noite que tivemos, por esta manhã abençoada, por este momento, Senhor, onde o Senhor nos permite meditar na Tua palavra, nos reunir como igreja, embora não presencialmente, mas cada um em sua casa, no mesmo espírito. Oro por cada família reunida, que o Senhor abençoe a todos. Em especial, quero apresentar a vida das mães, pedindo que cada dia mais os filhos, a família, honrem essa missão maravilhosa de ser mãe. Não é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo o Senhor é a força, o Senhor é o poder, a fortaleza para sustentar essas mulheres. Que a confiança dessas mulheres, mesmo diante de tantos desafios, de tantas lutas, que a confiança dessas mulheres estejam sempre em Ti. Oro a Deus, para que o tempo que passarmos aqui, o Senhor venha falar com cada um de nós. É assim que oramos e bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém.
eu quero fazer a leitura dos 10 mandamentos, tá bom? Êxodo capítulo 20, vamos ler até o versículo 17, tá bom? E depois a gente vai focar mais no versículo 12, que é honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E nós vamos falar o que significa prolongar os teus dias na terra. Quer dizer que se eu for obediente, eu não vou morrer cedo. Será? Vamos ver. Vamos ler a palavra do Senhor, então, que diz assim. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Neste momento eu quero passar para o momento de cânticos. O presbítero Sandro irá nos conduzir neste momento. Amém? Bem, daqui a pouco... Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um domingo, é o mês da família, mês de maio. Eu quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com este cântico tão conhecido dos irmãos, onde exalta a grandeza do nosso Deus. Vamos louvar então, amados irmãos. Irmãos, enquanto não entra a parte do cântico, eu quero lembrar que como este mandamento se aplica aos nossos dias. O versículo 12, ele fala sobre aquele que honrar o pai e a mãe terá os seus dias prolongados na terra. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, poderoso.
Vamos então dar continuidade, irmãos, ao nosso devocional nesta manhã. O texto de início foi Êxodo, capítulo 20. Lemos os 10 mandamentos. E como eu disse no início, vamos falar especificamente do 5º mandamento, que é honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas o que significa para que se prolongue os teus dias na terra? Será que é o fato de, se eu for obediente, eu vou viver longos dias, eu não vou morrer jovem? Ou significa que, em desobediência, se eu não honrar os meus pais, eu irei morrer precocemente? Nós sabemos que não é assim que nós vemos em muitos casos, né? Vemos filhos que desonram os pais, viverem durante um bom tempo da vida, e ao mesmo tempo vemos filhos que são obedientes, que honram seus pais e morrerem precocemente. Então, significa que a palavra de Deus não se cumpriu, não se cumpre? Significa que a palavra de Deus tem falhas? Não, de maneira alguma. Nós vamos entender o que Moisés quis dizer, o que Deus, através de Moisés, quis ensinar, o que Deus, através deste mandamento, quis ensinar à nação de Israel e como isso se aplica nas nossas vidas. Primeiro, vamos fazer uma recapitulação a respeito dos mandamentos da lei do Senhor. Lembrando que os 10 mandamentos, embora tenha sido entregue naquele contexto onde o povo de Israel havia saído do Egito, da escravidão do Egito, nós vemos que a lei de Deus já havia sido dada a Adão, lá no início. Vemos que havia embora as escrituras não tragam os pormenores, não tragam mais detalhes de como era essa lei orgânica, a lei que organizava, a lei que dirigia, conduzia as primeiras famílias, mas nós vemos que havia uma regra, uma diretriz, tanto é que quando o Senhor exorta Caim, fala, olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito, ou seja, havia um parâmetro, havia uma diretriz a qual Caim deveria se adequar. Abel ofereceu um sacrifício que foi aceito pelo Senhor, porque se enquadrou à lei de Deus, e Caim foi reprovado por não se enquadrar à lei de Deus. Então, mas nós não temos detalhes. Então, com o passar do tempo, as famílias foram se perdendo no que diz respeito à lei do Senhor, até que Deus tira Abraão da sua terra, da sua parentela. Através de Abraão surge uma nova nação, a nação de Israel. Eles vão para o Egito por conta de um período de seca, de fome na terra, e lá eles crescem, se multiplicam, mas, num determinado momento, o Egito percebe que o povo de Israel era muito numeroso. Então, escraviza o povo de Israel. E o povo está sofrendo até que o Senhor se revela a Moisés e diz, olha, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Eu te levantarei para libertar o meu povo. E assim acontece, os irmãos conhecem a história, Deus liberta o povo de Israel, leva para o deserto, ali Moisés sobe no Monte Sinai, recebe a lei do Senhor, os 10 mandamentos, a qual nós lemos, e apresenta para o povo, tá bom? Vemos que Cristo é a expressão da lei lá no início, dada lá no início, porque nós já vimos que Jesus, em alguns momentos, parece contradizer a lei, mas, pelo contrário, ele está explicando o que significa os 10 mandamentos em sua plenitude. Mas o que eu gostaria de falar sobre os 10 mandamentos hoje, para a gente iniciar, podemos dividir os 10 mandamentos em 2 partes. Primeiro, diz respeito ao relacionamento direto do homem com Deus, que são os 4 primeiros mandamentos, que não ter outro Deus para adorar, não fazer imagens, esculturas para adorar, não falar o nome do Senhor em vão, e guardar o dia do Senhor, o sábado, o dia do descanso. Então, esses mandamentos, esses 4 mandamentos, dizem respeito ao relacionamento direto com Deus, como o homem se relaciona diretamente com o seu Criador.
Agora, os outros mandamentos, do 5º mandamento até o 10º, fala como o homem pode se relacionar com Deus de maneira indiretamente, ou seja, através do seu próximo, através dos relacionamentos. Daí entra a honra aos pais, a não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não desejar o que é do outro, não levantar falso testemunho, não desejar o que é do outro, tudo para manter um bom relacionamento entre as pessoas, tá bom? Então, uma vez que nós cuidamos dos nossos relacionamentos com as pessoas de uma maneira sadia, nós estamos nos relacionando bem com Deus, tá bom? A lei, agora a gente volta de novo lá para a época de Adão e Eva, a lei era transmitida oralmente, tá bom? Não havia ainda, nós não temos conhecimento se havia ainda uma lei escrita. O fato é que o responsável por transmitir a lei era o pai. No caso, Adão. Adão ensinou os seus filhos a lei de Deus, tá bom? O casamento, é interessante que o casamento, ele tem a proposta exatamente essa, do homem se relacionar com a mulher, numa interação onde os atributos de Deus são revelados, e através dessa interação, transmitir a lei de Deus. Transmitir a quem? Aos filhos. Ao nascer o filho, então o pai, a mãe, assume a responsabilidade de ensinar a lei de Deus, de transmitir a lei de Deus, para que esses filhos sejam criados à imagem e semelhança de Deus. E é importante ressaltar que esses filhos precisam ser ensinados para ser a imagem e semelhança de Deus, para que quando eles casarem, possam passar também adiante aos seus filhos. E assim, de geração em geração, a lei de Deus é transmitida. Forma-se, então, uma sociedade, uma comunidade da fé, onde os filhos, num determinado momento, ao aprenderem a lei de Deus, ao alcançar a maturidade, dizem aos pais, os pais, olha, você já acha que está pronto para casar, então eu vou preparar uma esposa para você. E o pai ia lá, através de um outro clã que compartilhava dessa mesma fé, da lei de Deus, e escolhia uma mulher que também compartilhava da mesma fé e unia-se este casal para que eles passassem adiante, tá bom? Então havia uma responsabilidade de cada lar. Os pais tinham a responsabilidade de ensinar os filhos, doutrinar os filhos a respeito da lei de Deus. Por que isso era importante? Porque uma vez que o filho não fosse bem doutrinado, traria problemas à comunidade. A comunidade da sociedade ali naquele contexto zelava pela integridade, pela sua própria saúde, para que vivessem bem. Lembrando que havia as consequências da transgressão. Então, para que a sociedade vivesse bem, era necessário o zelo pela lei do Senhor. Mas vamos imaginar, o filho está rebelde, ele não aceita a lei de Deus, ele não é obediente aos pais. Como tratar essa questão? Vamos lá para Números 16. Números 16. Vai falar, é um texto chocante, tá bom? É um texto, aos nossos olhos, ao nosso padrão de justiça, parece muito duro para a gente absorver. Mas olha o que diz sobre o problema da rebeldia, da insubordinação. Vamos ler do versículo 24 ao 34, tá bom? Diz assim, Números 16. Perdão, irmãos, é Deuteronômio 21, tá bom? É Deuteronômio 21. Do versículo 18 ao 21. Olha só. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvido,
Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade e à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Olha que palavra difícil. O pai, ele está ensinando a lei do Senhor, o pai está ensinando o filho, mas o filho está com o coração duro, obstinado, não quer obedecer, está vivendo em dissolução, é disciplinado, é castigado e ainda assim não muda de vida. Então o pai deveria, diante da sociedade, ele tinha a responsabilidade, lembrando que cada lar tinha a responsabilidade de preservar a saúde de toda a comunidade. Então, o pai deveria pegar o seu filho, chegar até a autoridade, aos líderes da comunidade e falar: olha, o meu filho, por mais que eu faça alguma coisa, por mais que eu ensine, já castiguei, já não sei mais o que eu faço, ele continua vivendo numa vida contrária à palavra do Senhor, à lei do Senhor. Então, aqueles homens, os líderes, convocavam toda a congregação e apedrejavam, matavam aquele jovem, aquele homem que era desobediente à lei de Deus. É chocante porque se nós olharmos qual pai hoje teria coragem de fazer isso, né? Qual de nós, ao olharmos os nossos filhos, por mais rebelde que seja, teríamos a coragem de chegar, apresentá-lo para a sociedade e falar: olha, apedreja. Uma que a lei hoje não permite, né? Mas nós, o nosso coração, não teria... seria muito difícil nós tomarmos uma postura, uma decisão como essa. Mas qual era o motivo? Por que Deus estabeleceu esta lei, este método para tratar da rebeldia? Porque diante da congregação, todo mundo vendo, as crianças vendo, os mais jovens vendo, seria uma forma deles serem confrontados pela consequência de transgredirem a lei de Deus. E com isso eliminava-se o mal, com isso trazia exemplo às novas gerações. Os jovens iam pensar: peraí, eu tenho que me submeter ao meu pai e minha mãe, tenho que me submeter à lei de Deus, porque senão eu vou sofrer consequências de ser desobediente. Eu sofrerei as maldições da desobediência a Deus. Então, o objetivo era impactar. O objetivo é deixar claro para aqueles que estariam tentando se rebelar ou tendo um coração duro, refletissem: peraí, não, eu preciso me submeter à lei de Deus. Então, a rebelião tem duas causas. Quando se fala de rebelião dos filhos, nós podemos imaginar de duas formas. Primeira, a questão dos pais. Os pais talvez não tenham ensinado o filho a lei de Deus da maneira correta, né? Então, o filho, por não ter sido disciplinado corretamente, adequadamente, ele cresce rebelde. Então, os pais seriam responsabilizados. Nós vemos lá em Números 16, 24 ao 34, naquela passagem de Corá. Lembra que Corá se rebela contra Moisés? Ele questiona a liderança de Moisés e Deus trata com Corá. Deus faz com que toda a congregação se reúna em volta de Corá, coloca Corá lá no centro, junto com toda a sua família, com a esposa, com os filhos, com todos os seus servos, e de repente a terra abre e engole Corá junto com toda a sua família. É outra imagem chocante, mas Deus estava mostrando: este homem está, através do seu exemplo, ensinando a desobediência à lei de Deus. Então, havia grande chance dos filhos crescerem seguindo o exemplo do seu pai. Então, Deus elimina ali o líder, juntamente com toda a sua família, para extirpar, para eliminar o mal no meio do povo de Israel. Então, a responsabilidade, a falha na transmissão da lei. Os pais
ou os responsáveis, ao falhar na transmissão da lei, criam filhos rebeldes. E tem um outro aspecto também, que é a falha na recepção da lei. O pai transmite a lei, o pai ensina a lei ao filho, dá exemplo, mas o coração duro desse filho, ele não aceita, não se submete, e ele cresce rebelde, ele cresce desobediente. Então, hoje vamos falar exatamente sobre isso, sobre como tratar desse coração rebelde, como tratar dessa obstinação que muitas vezes criamos em nosso coração no que diz respeito à lei de Deus e, mais especificamente, a honrar os pais. Tá bom? Domingo que vem, vamos falar sobre as responsabilidades do pai na educação dos filhos. Então, versículo 12 de Números, fala sobre honrar o pai. Honra o teu pai e a tua mãe, Êxodo, perdão, irmãos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. A questão da honra, o que significa o filho honrar o pai? Primeiro, honrar a Deus perante os pais, numa demonstração de que ele, ao obedecer os pais, ele está seguindo a lei de Deus. Então, quando nós honramos os nossos pais, obedecemos os nossos pais, na verdade, estamos honrando a Deus perante os nossos pais. E, ao mesmo tempo, honrando os nossos pais perante Deus, dizendo, eu confio em Deus, me submeto a Deus, porque fui ensinado pelos meus pais. Então, eu apresento os meus pais a Deus, dizendo, eles cumpriram bem o seu papel. Há outra questão também de honrar a Deus e aos pais perante a comunidade. Lembrando que havia a responsabilidade, de cada núcleo familiar ensinar os filhos a lei de Deus. Então, quando os pais tinham os seus filhos tementes ao Senhor e obedientes à lei, e consequentemente obedientes aos pais, os pais eram honrados, eram tidos como homens de honra, mulheres de honra, que cumpriram bem a sua missão. Então, havia essa honra diante da comunidade, diante da sociedade. Seria mais ou menos o que nós vemos hoje, quando vemos um homem íntegro, correto, ele está honrando os pais, porque ele teve uma boa educação. Os pais transmitiram caráter, transmitiram integridade, então, com isso, os pais são honrados diante da sociedade por causa do bom comportamento dos filhos. E há também a honra da comunidade perante o mundo. Uma comunidade que zela pela lei do Senhor, pelos mandamentos do Senhor, a começar pelo núcleo familiar e transmitindo aos outros núcleos, consegue alcançar um bom testemunho diante das nações. Lembrando qual é a nossa missão? De transmitir a lei de Deus aos povos, às nações. E uma vez que a nossa família é temente ao Senhor, os nossos filhos são obedientes a Deus, eles darão um bom testemunho da própria comunidade da fé e lá fora também na sociedade. A sociedade verá, fala, olha, este homem é íntegro, correto, porque ele se submete à lei de Deus. Por mais que eles não concordem, por mais que haja uma rebelião que faz parte da natureza corrupta do coração do homem, mas eles, em algum momento, serão confrontados pela postura de um homem que se submete à lei de Deus. E assim ele consegue trazer honra à sua casa, honra aos seus pais, honra à comunidade, principalmente honra a Deus. Agora, a questão da vida longa. Se eu obedecer, eu não vou morrer, eu vou ser obediente ao pai e à mãe, e assim eu não vou morrer. Vamos lá. Primeiro aspecto é a questão lembra das bênçãos e maldições? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês irão desfrutar das bênçãos, comerão do melhor desta terra, serão prósperos em tudo que vocês fizerem, ou seja, terão um ambiente favorável para que vivam uma vida
de uma maneira plena, sem confusões, sem conflitos, com um ambiente favorável para que se desenvolva, para crescer e se desenvolver. Todavia, se desobedecerem os mandamentos, serão amaldiçoados com pestes, com fome, miséria, serão amaldiçoados por Deus de todas as maneiras. Consequentemente, terão dias difíceis e grandes chances de morrerem à míngua, na miséria, pela desobediência da lei. Então, esse primeiro aspecto aí, a questão da obediência à lei, reflete diretamente na tua vida aqui neste mundo. Se você é obediente, você é abençoado pela lei de Deus. Se você é desobediente, você sofre as consequências pela desobediência da lei de Deus. A questão da saúde da comunidade, naquele texto que nós lemos. Moisés está falando, olha, se vocês forem obedientes, vocês serão honrados pela comunidade, mas se vocês não forem obedientes, desonrando os pais, desobedecendo a lei de Deus, o que vai acontecer? Vocês serão apedrejados por toda a comunidade, vocês irão morrer. Olha só, a vida sendo interrompida pela desobediência diante da comunidade. A comunidade vai lá, então, decreta a condenação à morte àquele desobediente e obstinado. Então, novamente, se você for obediente à lei de Deus, você encontrará honra diante da comunidade. Se você for desobediente, você encontrará condenação diante da comunidade e pagará com a própria vida, tá bom? Há uma outra questão, já mais relacionada à sociedade, no que diz respeito à cultura, como assim? Há uma preservação da velhice. Se eu honro meus pais, se eu zelo pela integridade dos meus pais, me submeto aos mais velhos, cuidando, zelando, respeitando, entendendo que os mais velhos têm as suas limitações, os meus pais, por causa da idade, têm as suas limitações, e eu preciso suprir essas limitações. Quem que está observando a minha conduta? Os meus filhos. Então, se eu cuido dos meus pais, há grandes chances de lá na frente, quando chegar a minha hora de precisar de cuidados, quem terá tido um bom exemplo, quem terá aprendido o que significa cuidar dos mais velhos? Os meus filhos. E eles irão cuidar de mim da mesma forma que eu cuidei dos meus pais. E os filhos deles irão aprender com eles, como eles cuidaram de mim, porque os meus filhos aprenderam de mim como eu cuidei dos meus pais. E isso vai ser transmitido de geração em geração. É um aspecto muito prático. Se o filho observa que o pai honra os pais, ele também vai honrar. Se o meu filho observa que eu maltrato meu pai e minha mãe, eu desonro meu pai e minha mãe, há grande chance dos meus filhos, quando chegarem numa idade, me desonrarem também, me maltratarem, não terem o cuidado. Se Deus não agir com graça e misericórdia, eu irei sofrer aquilo a qual eu fiz os meus pais passarem, entendeu? É uma questão prática, transmitido de geração em geração através de exemplos. E tem a questão dos conselhos, né? O pai e a mãe, eu lembro quando eu era mais jovem, meus pais sempre falavam, olha, não faz isso, não vai para lá, não vai naquele determinado local, porque é perigoso. E, de fato, quantas vezes o Senhor me livrou da morte, pela sua graça e misericórdia, porque, de fato, na desobediência a Deus, eu ia para locais perigosos. Eu agia de maneira indisciplinada, intransigente, e só não morri pela graça de Deus. Mas os conselhos dos meus pais, se fossem observados, eu teria me livrado de muita tristeza, de muita amargura no meu coração. Eu sofri no mundo pela desobediência aos conselhos dos meus pais. Meus pais que já conheciam melhor a vida, já tinham experiência de vida, e eu, na minha arrogância, no meu egoísmo, me considerava dono de mim mesmo, conhecedor da vida,
e desprezava os conselhos dos meus pais. Quantos filhos morrem por negligenciarem os conselhos dos pais? Quantos filhos sofrem por não levarem em consideração aquilo que o pai e a mãe falam, aquela conversa, o pai e a mãe tá falando, e o filho, deixa, eu não quero ouvir, eu sei o que eu estou fazendo. E acabam sofrendo consequências. Então, percebem como a honra aos pais, ela tem uma aplicação direta no que diz respeito a uma vida próspera neste mundo? Primeiro, começar com um relacionamento com Deus. Bênçãos e maldições. Se desobedecer, vai ser amaldiçoado, vai sofrer disciplina e pode até pagar com a vida. O aspecto da comunidade. Se a comunidade entendesse que era necessário matar aquele jovem por causa da desobediência à lei, por desonrarem aos pais, a comunidade faria para preservar a integridade de toda a sociedade, de todos ali, de todos os núcleos familiares. Há também a preservação da vida, da velhice, através dos bons exemplos transmitidos aos filhos, e uma vez que eu sou bem cuidado pelos meus filhos, há grande chance de eu viver muito mais tempo. Mas quando há uma negligência dos filhos aos pais, quando os pais, numa determinada idade, são abandonados e deixados pelos seus próprios, pela sua própria sorte, há grande chance daqueles pais sofrerem e acabarem morrendo, sendo que poderiam ter um tempo maior de vida na convivência com carinho, através do carinho, do cuidado dos pais, e a questão dos conselhos práticos, né? Não faça isso, não faça aquilo, senão você vai sofrer consequências. Então, diante desse mandamento, honrar os pais, para que se prolonguem os dias da terra, eu gostaria de falar sobre exatamente os 4 benefícios que nós receberemos ao honrar os pais. Ou 4 benefícios que nós receberemos ao respeitar os mais velhos. Viu como que isso se aplica não apenas aos filhos, mas a todos? A honra aos mais velhos, a honra aos pais. Então, o primeiro benefício em honrar os pais, em respeitar os mais velhos é bênçãos espirituais. Ou seja, uma vez que eu honro meus pais, os mais velhos, eu estou me relacionando bem com Deus. Com isso, eu vou desfrutar de uma comunhão com o Senhor. Receberei as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Marcos, capítulo 7, versículo 9 ao 13, Jesus, ele condena a prática dos fariseus que faziam o seguinte: eles conheciam o 5º mandamento, que é honra ao pai, mas eles criaram uma forma onde o filho se tornaria desobrigado a cuidar dos pais através dos seus recursos, se o filho chegasse para o templo e dissesse assim aos líderes: eu quero consagrar toda a minha riqueza, todos os meus bens ao templo. Com isso, ele ficaria desobrigado de cuidar dos seus pais. Olha que lei, que estratégia ardilosa e destruidora. Os líderes prepararam, manipularam a lei para que eles fossem beneficiados em detrimento ao próprio mandamento do Senhor. Os filhos, então, eu não quero cuidar dos meus pais, então eu vou oferecer os meus bens ao templo, eu desfruto dos bens aqui enquanto eu estou vivendo, mas diante disso eu não preciso me desgastar com o cuidado com os meus pais. Então, eu entrego a oferta, é como se fosse uma promessa de dedicação total ao templo. E Jesus fala: olha, vocês estão vivendo uma hipocrisia. Vocês falam que são guardas do mandamento, mas vocês estão negligenciando. E Jesus condenou aqueles homens. Jesus constantemente acusava aqueles homens. Então, uma vez que eu obedeço, me relaciono bem com Deus através da obediência à lei, através da honra aos pais, eu vou desfrutar de um relacionamento de intimidade com o Senhor. O Senhor vai me abençoar, vai me conduzir a caminhos que o glorifiquem. E com isso eu serei abençoado de todas as formas. Eu terei um crescimento espiritual em Cristo Jesus. João, capítulo 15,
versículo 10 a 11. Vamos lá, João capítulo 15, versículo 10 a 11. Diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha só que interessante, Jesus está falando, à medida que vocês obedecerem e guardarem os meus mandamentos, tudo aquilo que eu estou ensinando a vocês, que na verdade nada mais era do que a plenitude da lei de Deus, né? Uma vez que eu obedeço os mandamentos do Senhor, os ensinos de Jesus, eu passo a desfrutar da alegria que o próprio Senhor Jesus tem. Jesus disse, olha, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, para que minha alegria esteja em vós, para que vocês sejam completos no que diz respeito à satisfação. Quantas pessoas estão vivendo uma frustração por estarem negligenciando a lei de Deus, os mandamentos do Senhor? Nosso relacionamento com Deus é por meio da obediência, porque porque é de onde a obediência nos traz bênçãos de Deus nas nossas vidas, tá bom? Segundo benefício de honrar os pais ou de respeitar os mais velhos. Bênçãos coletivas. Como assim? Diz respeito à comunidade da fé, ao relacionamento com a igreja. Quando a igreja desfruta de filhos obedientes, de homens, de mulheres que honram os mais velhos, a congregação, a comunidade se fortalece. Paulo, nos seus ensinos a Timóteo, ele fala, olha, exorte os mais velhos como se fossem pais, como se fossem mães. Não é uma exortação assim, feita de qualquer jeito. Exorte com amor, como se você estivesse falando com seu próprio pai. Com carinho, com respeito, com admiração, visando o bem, cuidado, o zelo. Zele pela integridade dos mais velhos. Uma igreja forte é uma igreja que valoriza os anciãos, valoriza os mais velhos, porque é através dos conselhos dos mais velhos que os jovens acabam escapando de muitas tristezas, de muitas frustrações. Então, é importante o zelo pelos mais velhos e através de uma igreja que cuida dos mais velhos, uma igreja composta por filhos obedientes que honram os seus pais, eles alcançarão um bom testemunho lá no mundo. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A igreja é honrada, à semelhança da comunidade da fé lá no início da humanidade. A igreja é honrada no mundo através do bom testemunho dos filhos na igreja, dos mais jovens na igreja. Eu tenho dificuldade, muitos estão separando, formando facções no meio da igreja, os grupos de jovens não se misturam com o grupo dos mais velhos. Espera aí, como isso? Onde que está escrito na lei de Deus que isso deve acontecer? Isso é uma desonra. Nós estamos desonrando muitas vezes os mais velhos, achando que eles não têm nada para nos ensinar. Então, jovem, uma geração forte, honra os anciãos, e a palavra no Senhor nos ensina como devemos honrar estes anciãos no mundo, diante do mundo. Porque o mundo vai olhar para a nossa comunidade e vai dizer, olha, ali está uma comunidade íntegra,
cujos jovens não desprezam as necessidades, não desprezam os valores que os mais velhos têm. Tá bom? Então, ó, a primeira bênção é a bênção espiritual, que diz respeito ao relacionamento com Deus. Segunda bênção é a bênção coletiva, que diz respeito ao relacionamento com a igreja. Terceira bênção, a bênção física, que diz respeito ao relacionamento familiar. Primeiro, a saúde emocional. Quando nós estamos em desacordo com Deus, em desobediência a Deus, nós passamos a sofrer emocionalmente. Nós sabemos quando estamos em desobediência. O filho sabe quando está desonrando o pai e ele passa a sofrer consequências disso, ele passa a se entristecer. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. E aquele filho que desobedece, briga com o pai, mas está lá na igreja levantando as mãos, está anunciando para as pessoas que Deus é fiel e poderoso, ele sabe, no fundo, que ele está em desacordo, e isso começa a criar uma religiosidade, criar um coração hipócrita, e isso começa a trazer mal ao seu coração, e ele passa a viver uma desestabilidade emocional pela desobediência. Mas também tem um aspecto prático, que é a questão, aquilo que eu falei no início, a cultura de preservação com os mais velhos. O filho, ao ver o bom exemplo do pai, ele vai futuramente reproduzir. As escrituras dizem, aquilo que o homem plantar, isso colherá. Se eu maltrato os meus pais, se eu desobedeço os meus pais, se eu xingo meus pais, grito com os meus pais, falo alto com os meus pais, ou com os mais velhos, eu não posso criar uma expectativa positiva de que os meus filhos serão diferentes. Eu tenho que estar preparado para lidar com esses mesmos conflitos, porque eles vão reproduzir o que eles estão aprendendo em mim. Então, eu serei maltratado pelos meus filhos, serei deixado pela minha própria sorte, sofrerei consequências. Quando eu chegar numa idade mais avançada e precisar de maiores cuidados, eu não terei, porque eu não cuidei dos meus pais, eu não honrei os mais velhos. Os irmãos percebem como isso tem uma aplicação direta ao cuidarmos dos mais velhos, dos nossos pais, daremos bom exemplo de como nós queremos ser cuidados. Faça com os outros o que você quer que seja feito com você. Não faça com os outros aquilo que você não quer que os outros façam contigo. Ou seja, não trate os seus pais de maneira que você não queira que os seus filhos te tratem. Trate dos seus pais com carinho, com dedicação, lembrando que os seus filhos têm grande chance de reproduzir aquilo que você está transmitindo a eles, através do exemplo, tá bom? E por último, as bênçãos práticas, ou seja, o relacionamento com a vida. Aprendendo com a experiência. Nós precisamos lembrar que os mais velhos, eles já viveram por situações que nós estamos começando. Então, ao ouvir esses conselhos, nós poderemos tomar caminhos diferentes e impedir que soframos consequências por decisões equivocadas por conta da nossa inexperiência. Salmo 92, do versículo 12 ao 15, fala sobre as características do homem justo, aquele que obedece a Deus, que mesmo na sua velhice ele produz frutos. Que frutos são esses? Não é o fruto do vigor físico dos jovens, mas é o fruto da compreensão no que diz respeito à vida, da percepção da vida, de como a lei de Deus é importante em todas as decisões da vida, e com isso os mais velhos passam os ensinamentos aos mais novos. Essa é a dinâmica da vida, é o que Deus preparou para a gente. Os mais jovens aprendendo com os mais velhos. Os jovens se preocupando em conhecer, em crescer no conhecimento de Deus, para que quando ele estiver mais velho, ele ensinar os filhos a como viver uma vida que agrada a Deus.
livrando-os de sofrimento, de angústia, por conta de decisões equivocadas. Provérbios está cheio de expressões como filho meu, ouça a orientação do teu pai, não despreze o conhecimento da tua mãe, a sabedoria da tua mãe, para que você não caia nas ciladas dos homens perversos, para que você não caia nas armadilhas da mulher adúltera, para que você não sofra consequência por conta de decisões equivocadas. São os conselhos práticos que nos ajudam a viver uma vida que louva a Deus, que agrada a Deus, e que, diante disso, desfrutaremos de uma vida próspera aqui neste mundo. É fato que, ainda que a gente obedeça, seja honrado aos nossos pais, o Senhor possa nos chamar. Mas nós precisamos entender a qual vida nós estamos falando. A qual vida próspera nós estamos esperando. Que vida que, de fato, nós queremos, uma vez que nós nos relacionamos com Cristo e entendemos que a nossa vida não se limita a este mundo. Então, se nós obedecemos à lei de Deus, seremos abençoados em Cristo Jesus, no nosso relacionamento com Deus, teremos bênçãos coletivas no que diz respeito à vida em comunidade, e viveremos uma igreja forte, uma igreja que testemunha diante da sociedade. Teremos bênçãos físicas através de uma vida emocional sadia, por sabermos que estamos fazendo a coisa certa. Também ensinando os nossos filhos como devem agir lá no futuro, quando eu precisar de maiores cuidados, ou até mesmo os mais jovens. E, por último, as bênçãos práticas, que é aprender com a experiência dos mais velhos. Né? Jovem, um conselho a você. Converse com os mais velhos. Não despreze o conhecimento dos mais velhos. Não despreze um bom diálogo com seu pai, com a sua mãe. Você vai aprender muito com eles. Você vai perceber que muitas decisões que você está prestes a tomar são equivocadas e que, ao ouvirem os conselhos dessas pessoas mais experientes, vocês tomarão as decisões certas e serão prósperos. Encontrarão alegria e satisfação em seus próprios corações. Tá bom? Honre os pais, honre o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filho, não despreze a sabedoria do teu pai nem da tua mãe. Não despreze, não desonre os mais velhos. Tá bom? Eu quero, neste momento, fazer uma oração em agradecimento ao Senhor por este momento e convido a você a fechar os teus olhos e fazer uma breve reflexão e depois, ao longo do dia, o quanto você tem honrado os mais velhos, o quanto você tem honrado os teus pais, o quanto você tem se dedicado no cumprimento deste mandamento tão maravilhoso que é honrar os pais, honrar o pai e a mãe. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, pela tua palavra, te agradecer pela tua graça e pela tua misericórdia, pela exortação que nós temos através da tua palavra, que nos confronta e nos exorta e nos encoraja a vivermos o quinto mandamento, Deus, de uma maneira segura, prática no nosso dia a dia. Nos ajude, Senhor, a lutar contra a arrogância de um coração jovem, a arrogância de um coração novo, ó Deus, que muitas vezes pensa que conhece a vida. Nos ajude, Senhor, a ouvir mais os conselhos dos mais velhos e, com isso, honrar o teu nome, Senhor. Que a nossa igreja, que a nossa família, que o nosso lar, ó Deus, que os nossos filhos sejam impactados por este mandamento. Que, ao darmos um bom exemplo, venhamos lá na frente colher os bons frutos de sermos obedientes ao Senhor. É assim que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez eu quero neste momento encerrar, mais uma vez desejando um feliz Dia das Mães, a você, mãe, que
recebeu diretamente de Deus essa missão maravilhosa de criar os seus filhos na presença do Senhor. Se fortaleça sempre no Senhor, encontre forças, encontre o amparo em Deus, não deixe que as frustrações da vida, que as lutas diárias ofusquem a presença de Deus e te façam deixar de lado a missão que você recebeu em Deus. A vocês, filhos, honrem a tua mãe, honre o teu pai, valorizem os mais velhos, os conselhos dos mais velhos. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, vamos dar continuidade aos estudos que nós temos feito em Neemias. Já fizemos em Esdras, demos início ao livro de Neemias e futuramente, se o Senhor nos permitir, no livro de Esther. E nas quartas-feiras estamos estudando o Evangelho de João. Então fica o convite a você, que Deus abençoe a tua vida, que cada dia mais o Senhor se revele através de você, em você, para que o nome do Senhor seja glorificado neste mundo tão carente de bons exemplos, neste mundo em trevas. Que nós sejamos luz. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você, não apenas neste momento, mas ao longo de toda a tua vida, de toda a tua jornada cristã. Amém? Deus os abençoe.